A mulher tem se inserido cada vez mais como protagonista na sociedade atual. É importante a participação feminina em todas as esferas da sociedade, principalmente quando falamos das categorias da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E para falar com a gente sobre esse assunto, hoje no Escolas do Conhecimento, está a professora do curso de Direito da Univale, Vivian Degan dos Santos. Professora, seja muito bem-vinda ao Escolas do Conhecimento. Bom dia, muito obrigada. Professora, você está participando de um processo seletivo para a OAB, né? Como funciona esse processo? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é dividida em algumas esferas, né? Nós temos a esfera federal, que a gente chama de Conselho Federal, nos estados, as seccionais, no caso a nossa OAB Santa Catarina, e é para este órgão que eu estou participando, né? Vou participar de processo seletivo. Como é que funciona isso no nível estadual? A cada 3 anos, a advocacia catarinense elege, então, toda uma diretoria da presidência, conselhos, enfim, para gerir não só o valor das anuidades que os advogados pagam para a instituição, mas também para organizar a defesa de prerrogativas, toda a sorte de serviços que são oferecidos aos advogados. Então, toda a parte de gestão profissional acontece após essa eleição, que escolhe, então, um grupo para conduzir a instituição. Legal. Professora, no curso de Direito, em percentual, tem maior participação feminina. Quando a gente fala de mercado de trabalho, essa participação também se reflete no mercado de trabalho? Também se reflete no mercado de trabalho, só que com um sério problema. Agora, em 2021, por exemplo, o IBGE fez um estudo que comprova novamente o que a gente já sabia. Existem mais mulheres do que homens no mercado de trabalho, ativos, né, no mercado de trabalho. Mas as mulheres continuam recebendo, em média, 22% a menos do que os homens para desempenho da mesma função, e mais do que isso, elas exercem muito menos cargos de gestão, ou seja, elas participam mais, mas em cargos de menor complexidade, sem liderança. E o que ainda leva essa cultura de a gente ter menos liderança, salários mais baixos? E o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Existe todo um contexto, né, de situações que levam à ideia de que a mulher tem habilidade para determinados nichos profissionais, normalmente ligados a cuidado, né, a parte profissional ligada à educação. Só que, muito além disso também, não há uma preocupação em criar espaço para o fortalecimento de lideranças femininas, isso em qualquer área, seja na área privada, seja dentro do poder legislativo, do judiciário, inclusive da própria OAB também. Professora, a gente deve ressaltar também a importância da participação feminina nos órgãos públicos, porque essa participação ela tem uma visibilidade na sociedade, né? Isso é importante. Exatamente. Os órgãos públicos, eles têm que fazer o reflexo daquilo que é o contexto social brasileiro. Como a gente acabou de dizer, existem mais mulheres no mercado de trabalho do que homens. Isso não se reflete nos órgãos públicos. Isso não traz, então, de fato, uma democracia dentro desses próprios órgãos, né? Não há uma representatividade real. E isso é indispensável. E essa participação nos órgãos públicos, ela pode empoderar outras mulheres também, né? Porque se a gente está falando de espaços importantes da sociedade onde as mulheres são vistas, elas acabam também influenciando outras mulheres. Exatamente. A questão da identificação, né, e a ideia do que é possível alcançar enquanto mulher, quando se vê, então, dentro de cargos altos de gestão mulheres, é essencial. E, além disso, também, a visão dessas mulheres que ocupam cargos de gestão em órgãos públicos, entidades, traz também um perfil de políticas públicas direcionado para esse público, o que é extremamente importante. Professora, quando a gente fala do espaço acadêmico e universitário, é importante também que as alunas na universidade estejam inseridas nas atividades, nos trabalhos de pesquisa, enfim, tudo que envolve a mulher, para que ela também saia uma profissional pronta para atuar no mercado de trabalho, sendo mulher, né? Exato, que ela se sinta capaz de ocupar esses espaços, né? Acho que a Univale é muito feliz nesse sentido,
em todos os campi do curso de Direito, que é o curso ao qual me vinculo, eu percebo isso, né, a presença feminina dentro dos cursos, e com certeza eu acho que a aluna, ao olhar essas possibilidades, ao ser estimulada à produção acadêmica, com certeza vai ter um desenvolvimento tanto dentro do curso, tanto dentro da academia, quanto vai levar isso para fora como uma potencialidade. Professora, e a participação de mulheres em processos seletivos para a OAB também tem um percentual alto, assim como nas universidades e no mercado de trabalho? Em verdade, é bem o oposto, né? Desde 2019, no Brasil, nós temos mais advogadas que advogados. Mas a OAB nunca teve, no âmbito federal, uma presidente mulher, nunca teve em Santa Catarina uma presidente mulher, mesmo a instituição contando com quase 100 anos. Em verdade, no Brasil inteiro, em todas essas seccionais, esses órgãos estaduais da OAB, né, essas entidades regionais da OAB, nós tivemos apenas 10 mulheres à frente de presidências durante toda a história da instituição. Então, é uma disparidade muito grande, né? Passamos de 500 presidentes, homens, e 10 mulheres apenas. E o que leva essa pouca participação, essa pouca participação, pouca atuação das mulheres, né, na inscrição desses processos seletivos? Existe uma questão do direito em si como um ambiente ainda predominantemente masculino, exatamente nessa questão ligada a altos cargos e cargos de gestão. Se a gente olhar para o judiciário aqui de Santa Catarina, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina conta com 15% apenas de desembargadoras. O restante dos líderes são desembargadores. A mesma coisa se reflete dentro dos quadros da OAB. Os altos cargos de gestão, a diretoria efetiva da instituição, acaba sendo ocupada sucessivamente por homens. E essa falta de criar espaço dentro da gestão acaba fazendo com que não existam lideranças femininas que consigam, de fato, ter uma visibilidade estadual ao ponto de conseguir concorrer de forma equilibrada numa eleição. Essa acho que será a primeira eleição de Santa Catarina em que teremos candidatas mulheres. E quando a gente fala nessa questão judiciária, né, até mesmo do direito e da questão da visibilidade é muito importante quando a gente fala em empoderar, né, e incentivar outras mulheres. Mulheres que incentivam mulheres, né? A questão da visibilidade é muito importante dentro da sociedade. Não, isso é indispensável, assim. De uma maneira geral, esse estimular a mulher a estar lá, e não só a mulher, vários grupos, né? Nós temos também não é só uma questão de paridade de gênero, é uma questão também de inclusão racial em muitos momentos. Quando não se tem, já se parte de um momento em que não se tem políticas públicas muito efetivas, mas se pelo menos a gente consegue abrir esses caminhos, colocar essas pessoas em posição de construir o seu próprio nome, demonstrar a sua capacidade, aí sim, aí a gente começa de fato a empoderar. Se a gente dá espaço, mas espaço não efetivo, ou seja, a mulher é sempre secretária de alguma comissão dentro da OAB, ela acaba em cargos periféricos, não há como ela construir, então, um espaço de identidade e demonstrar para toda aquela coletividade que vota na OAB que ela também tem capacidade de liderança, de gestão, né? Tem qualidades efetivas aí como um líder, né, dentro dessa realidade. Então, o espaço é preciso dar para que a mulher mostre o seu potencial e não apenas para ter aquela participação feminina dentro do espaço, né? Essa eleição da OAB, em razão da OAB Federal ter estipulado algumas regras novas, será a primeira eleição em que se cobrará em todo o Brasil paridade dentro das chapas, né, dentro desse grupo de possíveis candidatos, paridade de gênero e também inclusão racial, mas a gente tem que ultrapassar essa ideia, né? Ter que contar com mulheres é um primeiro passo sempre, como uma política afirmativa. Tem que existir? Claro que tem. Só que essa paridade, ela não tem que acontecer para que as mulheres ocupem espaços de segundo plano, cargos de menor importância. Isso tem que acontecer no primeiro momento para dar o acesso, mas dar o acesso a cargos efetivos de poder e para demonstrar exatamente
que a gente tem tanta habilidade quanto qualquer outra pessoa para exercer essas funções. Esteve com a gente hoje a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Professora Vivian, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E o Escolas do Conhecimento volta na próxima edição. Até lá!